O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolariza contra o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levando a tua oferta para o altar e ali te lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta. Vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Somente então, depois traga a sua oferta do altar. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu vos digo, dali não sairá, enquanto não pagar até o último centavo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Eu quero preparar o teu coração com essa canção, Ministério, um dó maior para mim, por favor. Uma das canções que Deus me deu a graça de gravar. Para quem não me conhece, eu sou da Arquidiocese de Curitiba e a gente tem um trabalho de evangelização onde a gente prega retiros pelo Brasil todo, através da pregação, através da música. E para evangelizar a gente faz de tudo, o padre toca até gaita. Nesse acampamento vocês vão ver, se vocês nunca viram um padre tocar a gaita, vocês vão ver. E não se preocupe que na quaresma não se cria rabo, não, a gente louvar o Senhor, viu? A gente precisa converter o coração, a gente vai falar sobre isso. Mas fico feliz em poder trazer essa evangelização dessa forma. Ali na sacristia, uma ministra dizia: padre, meu filho, que mora lá do outro lado do Brasil, acompanha o senhor nas redes sociais através das pregações. Significa que a palavra de Deus, ela vai sendo semeada. E sobretudo através dos meios de comunicação, das redes sociais, como a gente pode espalhar. Põe a mão nesse coração aí. Eu quero que você cante comigo esse refrão como uma cantiga de niná. Essa música o Senhor me trouxe, porque um dia na nossa casa de recuperação, eu trabalho na recuperação de dependentes químicos, além de ser pároco de uma igreja dedicada a São Rafael Arcanjo, em Curitiba. Um dia estava lá um dos dependentes com um violãozinho. Ele dedilhava o violão e ele não cantava, ele mais murmurava. Sabe aquela mãe quando pega a criança assim e ela vai fazendo esse gesto assim? É isso que eu imaginei. E ele com aquele violãozinho. E quando eu fui chegando perto dele, com aquela canção que parece que foi entrando na minha alma, ele começou a dizer: venha Jesus, fica comigo. Como uma criança. Eu toquei no ombro dele, ele me olhou, estava chorando. Eu disse: você está chorando, Valdivino? O que aconteceu? Ele falou: padre, desculpa, eu acho que eu acordei o senhor, né? Eu disse: acordou, mas eu nunca fui tão bem acordado com esse murmúrio teu aí. Ele falou: padre, hoje eu acordei com o coração apertado, porque faz tempo que eu não vejo a minha família, padre. A droga me tirou tudo. O vício do álcool, a prostituição. Eu perdi meu bem mais precioso, a minha família. Ele estava precisando de cura interior. Eu disse: Valdivino, faça de novo aquela melodia que você estava fazendo, por favor. Quando você estava com o teu violãozinho assim. Ah, padre, é que Deus me deu uma imagem de Jesus com uma criança no colo. E eu comecei a fazer uma cantiga de niná que minha mãe fazia.
Eu disse: ei, Valdevino, quem que você acha que pegou você no colo? Se não é Jesus? Como que você está se sentindo? Ele nem respondeu, ele só fez assim: ai, ai. Eu disse: vamos fazer uma música? Com essa melodia que você estava fazendo, e com aquela frase que você me disse um pouco antes de eu chegar. Você disse: venha Jesus, fica comigo. Você não disse isso? Ele disse: eu falei como se eu fosse aquela criança no colo de Jesus, dizendo: fica comigo, não me deixe sozinho. Então faça de novo aquela melodia, vai. E ele: e eu: venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus. E aí que ele chorou. Eu disse: Valdevino, tem muita gente que às vezes está com um sofrimento tão grande que precisa ser pego no colo também. Tem gente que sorri para todo mundo, mas aqui dentro está com vontade de chorar. Talvez seja o teu caso, né, filha? Né, filho? Ri para todo mundo olha para você e acha que você é forte, mas aí dentro só Ele sabe o que você tem passado. É por isso que essa canção, tem gente que diz assim: padre, o que tem essa música que quando eu canto, parece que eu tenho medo de cantar essa música, eu me sinto mais leve. É porque essa música nasceu numa casa de recuperação, feita por um dependente químico que viveu a miséria e foi pego no colo por Jesus. Faça de conta que você está nesse colo aqui, ó. Está vendo essa imagem? É você ali, no colo do Pai das misericórdias. Não está precisando não, filha? Hein, filha? Eu sei que está. É por isso que você está acompanhando nesse momento essa missa de abertura de um acampamento de cura interior. Tem alguém preocupado com você, viu? Ultimamente você anda com umas angústias aí, umas tristezas. Às vezes quando vai dormir, fica passando tanta coisa na tua cabeça. E você pode até dizer: parece que esse padre me conhece. Não, eu não te conheço não. Mas Ele te conhece. Então deixa o Senhor pegar você no colo assim e acalmar você, como aquela criança que está com cólica, chorando, e só a mãe, né, para acalmar. Só a mãe para pegar no colo, e a mãe com aquele jeitinho começa: calma. Como é bom sentir colo. Vamos começar, Senhor, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas nesse momento precisando, e eu estou mexendo já na ferida. Tem muitas pessoas precisando dessa cura interior, pessoas com feridas na alma, depressão, síndromes. Às vezes até o médico está desanimando. Às vezes você está com um problema que parece que está todo mundo te desanimando, aquela causa na justiça que até o advogado está desanimado. E o Senhor nesse momento, Ele vem trazendo para você esse colo, porque Ele entende, Ele é médico, Ele é advogado, Ele entende dessa dor. Venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus, vamos juntos. Venha Jesus, só isso. Venha Jesus, fica comigo. Fica comigo. Venha Jesus. Mais uma vez, solte a voz.
Venha, Jesus. Vem, Senhor. Venha, Jesus. Fica comigo. Fica comigo. Venha, Jesus. Quando o Senhor me olhou, me conquistou, foi então que eu compreendi porque estou aqui. Para encerrar, venha, Jesus, venha. Gostoso esse colo, né? Fica comigo, venha. Posso ouvir só as mulheres? Venha, Jesus. São tuas filhas, Senhor. Venha. Venha, Jesus. Diga para ele, fica comigo. Fica comigo. Vem, Jesus. Venha, Jesus. Os homens de Deus. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Fica comigo. Venha, Jesus. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ouvi-nos. Que alegria, filho e filha de Deus, poder chegar lá na tua alma. Sabe que é um tempo tão propício para a nossa conversão, o tempo da quaresma. Vocês já perceberam que a quaresma é diferente de todos os outros tempos? Quando a gente chega na quaresma, a gente percebe que o Senhor parece que está nos forçando a conversão. É um retiro espiritual que a igreja nos oferece. Depois, talvez de tantos exageros, né? No final do ano a gente exagera, a gente come demais, a gente festa, não sei como que foi para você. Aí no carnaval tem gente que também extrapola, cai no pecado. E esse tempo, o Senhor misericordioso nos traz para mais próximo dEle. Sabe que a igreja nos ensina que o jejum e a oração, ele tem duas forças tão grandes que o próprio Jesus, naqueles 40 dias que ficou lá no deserto, e quaresma vem dessa tentativa de fazer com que os fiéis imitem isso que Jesus fez. Jesus estava lá nos 40 dias, e quem é que apareceu para tentar Jesus? O próprio demônio, o próprio diabo. E eu que trabalho nessa área, inclusive tem até um livro na linha de exorcismo, eu digo para vocês, esse bicho não presta. Quando o diabo aparece para Jesus, a primeira coisa que o diabo faz é tentar quebrar o jejum de Jesus. Vai atrapalhar a oração do Senhor e tentar quebrar o jejum dele, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Significa que é um bicho que pode ser feio, pode ser mau, mas burro ele não é. Os padres exorcistas, por unanimidade, dizem, o jejum pode enfraquecer qualquer mal que esteja sobre a nossa vida. A oração, ela tem poder de mover montanhas. Quem crê nisso, diga amém. A oração e o jejum. Aí, quando a igreja nos pede para jejuar, para aumentar a oração na quaresma, a igreja não está fazendo isso para dizer que é bonito. Não, a igreja está querendo nos defender. Quem é que não tem males aqui para vencer? Quem é que não tem aqui algum mal, que talvez seja na área afetiva, talvez o teu mal seja da saúde, que não vai muito bem, não sei. Talvez até financeiramente falando. A oração e o jejum podem enfraquecer qualquer mal que esteja sobre a nossa vida. Qualquer mal. E aí, filho? Filha, você já começou esse processo na quaresma? Você já está entrando nessa dinâmica? Ou continua como se nada estivesse acontecendo? Está rezando mais? Já fez o seu propósito para a quaresma? O que você está renunciando?
Qual é o jejum que você está fazendo para mortificar um pouco a carne? Porque o jejum e a oração podem enfraquecer o mal. E outra coisa que o jejum e a oração podem fazer é purificar a nossa mente. É daqui que começa os pecados mais graves que a gente comete, começa aqui, na nossa mente. A gente começa a fazer abstração mental. Ninguém peca sem antes programar o pecado, sem antes pensar no pecado. O jejum e a oração podem purificar a nossa mente. Repare para você ver que uma pessoa que não reza, uma pessoa que não jejua, é uma pessoa que tem a mente muito mundana. A tendência de uma pessoa que não reza, distante de Deus, uma pessoa que não jejua, a tendência é pensar em coisa que não presta. Às vezes pensa até na própria morte. Agora, na liturgia de hoje, tendo falado sobre isso, Jesus vem nos falar que a nossa oração, o nosso jejum, exige de nós também um coração puro, aberto a Ele. O tema central hoje da liturgia é mostrar que o Senhor quer que a gente busque essa superação do cumprimento da lei para a lei do amor. O que é o cumprimento da lei? Para os judeus, por exemplo, você ofertar diante do altar do Senhor, isso era uma lei que para eles bastava para dizer que estava no caminho do céu, da eternidade. O Senhor quer que essa lei, esse cumprimento da lei, seja levado para a lei do amor. O Senhor está dizendo, eu não quero nem o teu dinheiro diante do meu altar, se você tem mágoa, ressentimento nesse coração e você não consegue perdoar. Significa a lei pela lei, com aquela lei do coração. Como que está esse coração? Como que está esse coração? É a pergunta que não se cala. Não basta, o Senhor está dizendo, não basta você seguir a lei, que diz que não pode matar o outro. Odiar o próximo, você maltratar o outro, também, isso é causa de condenação. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós, padres, ouvimos, muitas vezes nas confissões, gente que chega e diz, padre, só não matei nem roubei. O resto fez tudo. Ah, não matou e nem roubou. Aí começa a dizer que está no vício, que já traiu. E às vezes eu digo, mas você não acabou de dizer que nunca matou? Não, padre, nunca matei. Mas se você está traindo, você está matando o outro aos poucos. Se você está no vício, quem tem um vício dentro de uma casa, quem está no vício da bebida e nas drogas, está matando o outro aos poucos. Como que você está dizendo que você nunca matou? Para Jesus, uma pessoa que não consegue amar o outro, uma pessoa que não consegue respeitar o outro, uma pessoa que odeia o outro, ela também vai ter o mesmo julgamento, talvez, do que aquele que tirou a vida. Deus me perdoe dizer. Às vezes tirar a vida do outro de uma forma repentina, talvez faz o outro sofrer menos do que sair matando aos poucos. Tem muitas pessoas que às vezes vêm trazer a sua oferta, ele paga o dízimo, vem com as mãozinhas arrumadas para receber o corpo de Cristo, mas vai ver às vezes a vida dessa pessoa, como que essa pessoa é lá na família, como que ela é nos relacionamentos. Então o Senhor, Ele começa essa cura interior, demonstrando que nós precisamos de conversão. É interessante a gente perceber que muitas vezes nós estamos vivendo como os fariseus, os doutores da lei. Eu não estou só aqui apontando, mas eu quero mostrar para você que esse Deus que nos ama, sempre nos perdoa. Ele olha para você com tanto amor aí, nesse banco, você que está na tua casa, Ele olha para você com tanto amor aí, com tanta esperança, de que de fato você vai mudar, que essa quaresma vai trazer você para mais próximo dEle. O Senhor ama você, Ele acredita em você. Agora, repare para você ver que o evangelho de hoje, do capítulo 5 de São Mateus, começa dizendo que a vossa justiça seja maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Maior. Hoje você olha na internet,
o tribunal das redes sociais, né, gente? Você olha aqueles comentários de uma pessoa que talvez errou, e às vezes errou feio mesmo. Mas você olha os comentários, e triste é quando você reconhece uma pessoa lá, que participa da igreja, uma pessoa que às vezes é tão piedosa, e metendo a lenha, julgando, condenando, porque aquela pessoa errou. Eu tenho até medo daquela passagem, onde Jesus diz assim, da mesma medida, no capítulo 7 de São Mateus, a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. A mesma medida que você condenar, você vai ser condenado. Quanto mais nós experimentamos a misericórdia, maior a tendência de nós sermos misericordiosos com os outros. Agora, não é justo, o Senhor nos perdoa sempre, e sempre nos dá uma nova chance, e nós não levarmos para as outras pessoas também essa misericórdia. Eu tenho reparado que os relacionamentos que mais duram não são o relacionamento daquelas pessoas que erram um pouco, mas são as pessoas que perdoam muito. Quando a pessoa tem o dom do perdão, quando ela tem o dom da misericórdia, o relacionamento vai longe. Esse tempo eu estava celebrando bodas de ouro. Estava lá o casal. E eu perguntei, nesses 50 anos, você já deve ter passado muita coisa, né? Como que foi? Ela nem respondeu, ela só olhou para ele e fez assim. Como quem diz, o senhor não imagina o que eu passei, padre, porque eu toquei na ferida. Uma pessoa que está convivendo com outra há 50 anos, quantas vezes teve que perdoar? Quantas vezes teve que dar a volta por cima? Porque nós somos pecadores, somos limitados. Mas eles estavam ali celebrando 50 anos. Não foi fácil chegar até ali, mas chegaram. Às vezes tem gente que chega para nós que somos padres e diz, não deve ser fácil ser padre, né? Eu digo, não deve ser fácil ser casado. Porque a gente que é padre, a gente é fiel. Se nós formos fiéis, nós sabemos que Deus é sempre fiel. Ele nunca vai nos trair. Somos nós que precisamos sempre estar correndo atrás. Agora, o casal, um precisa cuidar do outro. É bonita aquela promessa bíblica que diz, se um apenas se converte, pode salvar quem mesmo? A família inteira. Ontem no Evangelho, o Senhor dizia, que, dessa quarta-feira, que assim como Jonas converteu a cidade inteira, nós também podemos, pelo menos a nossa família, nós podemos levar a salvação, mas precisa começar de nós. Por isso que eu digo, eu não sei como que você tem se portado, filho, para esse acampamento de cura interior. O Senhor não quer pessoas perfeitas, Ele veio para aqueles que estão doentes, Ele é o médico dos médicos. O Senhor vai trazer para a Canção Nova, nesse final de semana, um remédio que não se encontra em farmácia. O Senhor vai trazer para aqueles que vão participar desse acampamento, um remédio que mesmo que você vá lá para o exterior, você não vai encontrar esse remédio, que é um remédio para a alma. É um remédio que cura traumas, cura ferida. Aquele remédio que faz a gente voltar a ter vontade de viver. O Senhor quer curar você. Então, é para você mesmo. É para você pecador, para você como eu, que tem às vezes tantas limitações, mas o Senhor, Ele quer nos dar. Agora, o que o Senhor nos pede é para que nós sejamos misericordiosos para com os outros. Liberemos esse perdão. Tem uma pequena história que diz que a mulher professora estava na sala, assim meio chorando com uma carta, e o marido disse, o que foi, amor? Ela disse, olha essa redação. Era a redação de um aluno dela. Ela pediu para fazer uma redação, e na redação que essa professora pede para fazer, ela pede para que as crianças colocassem o que elas gostariam de ser. Podia ser qualquer objeto, qualquer coisa que tivesse na casa delas. E essa criança, esse aluno, colocou que queria ser a televisão. E essa criança disse, se eu fosse a televisão lá de casa,
eu ia ganhar a atenção dos meus pais. Porque meus pais ficam muito tempo diante da televisão. Eles gostam, a mãe não perde a novela, meu pai gosta de assistir filme. E às vezes eu vou mostrar um desenho que eu faço para o meu pai e ele nunca pode ver. Ele nunca pode brincar comigo porque ele está assistindo alguma coisa na TV. E a mulher começou a dizer, o homem já cortou ela, e o homem disse, os pais dessa criança mereciam uma surra. Onde já se viu pais desnaturados, uns pais desses, Deus me perdoe, uns pais desses não merecem ser chamado de pais. E ela disse, amor, você não está entendendo. Claro que estou entendendo. Você acabou de me dizer que pais desnaturados. Ela disse, bem, essa carta é do nosso filho. Você esqueceu que eu dou aula para o nosso filho? É o nosso filho que escreveu. É por isso que eu estou chorando. Porque às vezes a gente tem uma tendência de ver o erro dos outros, né? E Deus me perdoe. Por isso que tem gente que diz, tem gente que não se enxerga. Porque às vezes a gente aponta o erro dos outros, mas a gente não consegue perceber os nossos erros. E o Senhor, Ele quer nos ganhar pelo coração. Eu vou dizer, a Canção Nova, filha, a Canção Nova precisa da sua oferta. Hoje, por detrás dos bastidores, eu ouvia isso. Pessoas que estão aqui à frente, como a Elisângela. A Elisângela e o Paulo, que com certeza estão nos assistindo, que são grandes amigos meus desde a época de Curitiba, e eles sempre me fazem o convite de estar aqui. Mas ela já dizia de manhã, padre, eu acredito em milagre, e nós vamos chegar no 100% se Deus quiser. Eu achei tão bonito aquilo, porque é a luta da Canção Nova para conseguir. Mas eu vou dizer, mais do que a sua oferta, a Canção Nova está preocupada com a sua alma, filho. A Canção Nova, ela não quer, essa instituição não foi feita, não foi sonhada pelo Padre Jonas para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Pode ser que tenha alguma denominação religiosa que esteja mais preocupado com o dinheiro dos fiéis do que com a salvação de almas. Mas eu dou minha vida pelo que eu vou dizer. A Canção Nova quer salvar almas. A Canção Nova quer pessoas no céu. E se um dia eu encontrar você lá, olha, vai ser uma alegria de dizer graças a Deus. Que bom que você entendeu. A gente precisa retribuir aquilo que o Senhor já nos fez. Tantas maravilhas o Senhor nos faz, hein? Se eu pedir para você aqui olhar para trás, é ou não é verdade que você passou por momentos na tua vida que você chegou a pensar que não ia suportar? Você já passou por coisas na tua vida que você pensou que você não ia vencer? E você venceu, não venceu? Por que você venceu? Porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Ele estendeu a mão. Se não fosse a mão de Deus, eu tenho certeza que tem muitos aqui que nem aqui estaria. Você que está em casa, talvez você esteja aí dizendo, mas esse padre está falando para mim. É claro que está falando para você. Porque a palavra de Deus, ela vai na nossa alma, o Senhor nos conhece. Com a nossa força nós não vamos longe. Viver no mundo de hoje, nos tempos de hoje, é quase que impossível. É quase que impossível você viver muito tempo aqui, sem o auxílio de Deus. Eu não sei quanto tempo você duraria, porque eu já teria ido há muito tempo. E o Senhor está pedindo hoje para você, eu quero a justiça do teu coração. A justiça é do coração, não é só um cumprimento de lei, não. As leis são necessárias. A própria palavra lei vem de norma, normale do latim, que significa impõe-se exigência para não haver diferenças. Existem várias leis dentro da igreja. Tem muitas pessoas mais preocupadas com as normas litúrgicas da Santa Missa do que com a misericórdia. Ah, padre, que o senhor falou tal coisa. Eu vi que o senhor veio, o senhor só fez uma referência, tinha que ter levado o joelho no chão. Na hora do senhor erguer o cálice, na hora de erguer o pão, o senhor cometeu um erro litúrgico. Tem muita gente presa nessas coisas e fala mal do Papa, e fala mal de padre nas redes sociais. Não sei se você já viu isso. Católicos, se dizem católicos, mas é aquele tribunal das redes sociais. O Senhor
Ele quer começar pelo nosso coração, a conversão. Posso pedir para você? Põe a mão nesse coração aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, filho. Você crê que essas mãos aqui, que foram abençoadas, foram ungidas, você crê que essas mãos, de fato, quando são elevadas sobre o pão e o vinho, naquela consagração, essas mãos têm o poder, em nome de Jesus, de mudar o pão para corpo e o vinho para sangue? Você crê, sim ou não? Você crê que as mãos de um sacerdote, abençoada pela igreja, em nome de Jesus, pode servir para perdoar pecados, expulsar demônios e serve para cura? Sim ou não? Que bom que você crê. Então eu quero orar por você, porque eu sei que você precisa dessas mãos estendidas. Eu quero que você ponha a mão nesse coração, e se você puder fechar teus olhos agora. Sabe o que me vem assim? O Senhor está olhando para a tua alma, filha. Hein, filha? O Senhor está olhando para a tua alma agora. E o Senhor me coloca muito forte assim. Hoje Ele está falando através do Padre, nessa missa de abertura desse acampamento, Sara no Senhor. Ele está sussurrando no teu ouvido, dizendo tudo aquilo que você precisa ouvir, para começar esse processo de cura interior. É como se o Senhor me dissesse, essas dores vão cessar, essa perseguição vai acabar, a alegria vai voltar, mas eu preciso começar a convencer esse coração, de que eu preciso dessa misericórdia, eu preciso que você libere esse perdão. O Senhor me mostra, dentro da própria casa, pais brigado com filhos, um homem que jurou amor e fidelidade, mas você não está suportando nem ouvir a voz dessa pessoa, uma mulher que está praticamente com as malas arrumadas, você não suporta mais esse homem que você amava, filha, porque talvez falta misericórdia aí. Eu sei que dói a dor da traição, mas quantas vezes você já traiu o Senhor? Quantas vezes você já errou também? E o Senhor te perdoou? Quantas vezes a mão de um sacerdote foi levantada sobre você? E o sacerdote disse, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome da igreja eu te perdoo. Hoje o Senhor está pedindo, eu quero que você me traga essa oferta mais linda, que talvez ainda você não me deu, que vale muito mais do que muito dinheiro, que você libere esse perdão, que você tenha misericórdia dessa pessoa, que talvez nem Deus conhece como você hoje conhece. É isso que eu quero de você nessa quaresma, é isso que eu desejo de você. E se você me der isso, é como se o Senhor me dissesse, se você me der isso, eu te darei aquilo que há tanto tempo você está pedindo, porque a palavra de Deus não mente, e a palavra de Deus diz em Marcos 11, 22, tudo que você pedir na oração ser-vos-á dado, mas antes perdoe. Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, antes perdoe. Há uma condição, Ele deseja esse coração por inteiro, Ele quer esse coração para Ele, filho. Faça essa oferta hoje, nessa Santa Missa. Ele quer esse coração. Venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus, peça ajuda dele. Venha Jesus, como uma criança. Venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus. Quando muito longe eu andei, senti seu amor e voltei, e não posso mais viver sem você. Vim só pra lhe ver e fiquei. Para encerrar, ao Pai das Misericórdias, venha
Jesus, vem, Senhor. Fica comigo. Fica comigo. Venha. Parece que eu estou te vendo aí, filha. Você que está nesse momento nos assistindo, parece que eu estou te vendo, filha. Sozinha nessa sala, querendo salvar a família inteira. O Senhor me coloca, o maior sonho que você tem é ver a tua família inteira dentro da igreja. O maior sonho que você tem é ver a família inteira fazendo a experiência que você está fazendo agora. E o Senhor está dizendo, eu vou te dar isso, mas me dê o teu coração. Me dê o teu coração e eu vou te dar isso, como promessa. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Fica comigo. Venha, Jesus. Puxa assim o ar comigo. Solte. Mais uma vez, puxa o ar. Solte. Deus maravilhoso. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Diga mais alto, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor venceu. Pode dizer, o Senhor venceu. Quem aceita hoje diante desse altar, entregar esse coração para Ele? Estenda tuas mãos em direção desse altar aqui. Quem aceita isso? Que benção. Eu acho que vai ser a oferta mais linda que hoje nós vamos colher diante desse altar. Esse coração voltado ao Senhor. Obrigado, Jesus.